Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar do Ataque dos Tomates Assassinos, de 1978. Eu recentemente fiz um vídeo sobre donuts assassinos, então, já que tô nessa de alimento que mata a gente, por que não, né? O Ataque dos Tomates Assassinos não é um filme de terror, ele é um filme de comédia que faz paródia com vários tipos de filmes diferentes, mas principalmente de filmes de monstro dos anos 50. O filme foi uma criação do roteirista, produtor e diretor John DeBello, e é um filme estúpido com uma premissa estúpida que sabe que é estúpido. Esse filme foi lançado nos anos 70 e aparentemente ele foi sucesso o suficiente, ou pelo menos ele conseguiu um status de filme cult com o tempo, que possibilitou que ele tivesse 3 continuações. E olha que não são nem filmes só, os Malditos Tomates também têm um desenho animado e um jogo de Nintendinho. O que é bizarro porque eu não sabia que esse filme tinha tido essa repercussão toda. Assim, é claro que esse filme tem um status. Ele ficou bem conhecido na internet pela piada, por causa do nome e da premissa que são absurdas, e por ser um filme feito pelo meme. O que eu não sabia era que tinha uma franquia enorme por trás do meme. E eu meio que considero esse filme um tipo de starter pack do trash. Quando a pessoa hoje em dia começa a se interessar por trasheiras e pesquisar esse tipo de filme no Google, uma das primeiras coisas que ela vai achar é Ataque dos Tomates Assassinos. E eu não sei se as pessoas de fato assistem esse filme ou só usam ele pra piada, porque eu sei da existência desse filme há uns 10 anos, mas eu só fui assistir pra falar dele nesse vídeo. E não é à toa, esse filme é bastante pedido aqui no canal. Quer dizer, não é um pedido tão frequente, mas se eu pesquisar aqui dá pra ver que é um pedido que acontece recorrentemente desde 2017, quando o canal tava começando. Então é hora de falar do Ataque dos Tomates Assassinos, essa pérola da comédia trecheira, que pra bem ou pra mal, eu acho que é uma zona. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse clássico Ataque dos Tomates Assassinos, o que vocês acham desse filme, e deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Claro, acompanhe a gente também nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também já vou deixar aqui liberado os spoilers, porque essa é uma sessão trashback, esse é um filme que já saiu há muito tempo atrás, e esse é um filme sobre tomates assassinos, então o spoiler tá liberado. O Ataque dos Tomates Assassinos é um clássico filme de shitposting. É uma comédia absurda que quase não tem uma trama. É um filme de paródia metalinguístico bem naquele estilo apertem os cintos que o piloto sumiu. Mas eu acho Os Tomates Assassinos um filme muito mais fraco e irregular do que o Airplane. Isso porque a trama é uma zona. Acho que a diferença é que o Airplane tem uma trama básica rolando ali. É um avião desgovernado, um grupo de personagens que tá preso ali a bordo e tem que pousar ele. O humor surreal do filme segue essa trama específica e fica ali quase o tempo todo. O Ataque dos Tomates Assassinos tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e é completamente desfocado. Essencialmente, o filme é sobre... tá no nome, né? São tomates que criam vida e passam a atacar e a comer os humanos. Só que o filme não tem uma trama central. Ele tem vários núcleos de personagens diferentes e várias subtramas rolando ao mesmo tempo. E aí nisso entra o humor surreal e tem um monte de cena de comédia que não conecta com nada. E o filme fica parecendo uma sequência de sketches de comédias aleatórias que tem tomates gigantes no meio. Vou listar as tramas que acontecem aqui pra vocês terem uma noção. Tem 2 caras que aparentemente são de uma empresa de agronegócio ou agrotóxico que liberaram umas toxinas e tem alguma culpa da criação desses tomates mutantes. A gente nunca descobre o que é porque eles são atacados por tomates e a trama deles só acaba. Tem uma jornalista que é enviada por um chefe babaca para conseguir informações sobre o caso dos tomates. Ela diz que vai investigar, mas ela é muito ruim e continua não conseguindo resultados. Essa trama também não tem conclusão, o chefe só desaparece do filme no último ato. Tem o presidente dos Estados Unidos, que é um pilantra que perdeu a Estátua da Liberdade em uma aposta, o que eu acho que é bem engraçado, e ele pede pro assessor de imprensa dele contratar uma agência publicitária para maquiar a ameaça dos tomates pro público. E essa é outra trama que só para nos trilhos e nunca dá em nada. A parte principal da trama é sobre um investigador que é selecionado pelo governo para descobrir mais sobre os tomates. E ele faz isso junto com um time de especialistas que, claro, é um monte de gente aleatória sem sentido. Esse time inclui um paraquedista que literalmente cai em cima do carro do investigador na metade da trama, e a piada recorrente é que ele fica o tempo todo carregando o paraquedas dele, o que na verdade é bem utilizado para fazer umas cenas absurdas do paraquedas agarrando nas coisas e sendo um empecilho. Tem uma nadadora alemã que só tá no filme pra morrer, e tem um mergulhador que na metade do filme pula em uma fonte no meio da cidade pra mergulhar e depois desaparece da trama. E tem o especialista em disfarce, que é um homem negro que fica se disfarçando de figuras históricas com fantasias baratas, tipo George Washington, Lincoln e até Hitler. Mais sobre isso depois. Esse cara inclusive ganha a própria subtrama na metade do filme, quando ele se veste de tomate pra se infiltrar nos tomates assassinos, o que eu acho que é um dos momentos mais engraçados aqui.
ele sentado de boa entre dois tomates gigantes, os tomates estão conversando e ele acaba se entregando sem querer quando pergunta se eles têm ketchup pra pôr no cachorro quente. O que pros tomates seria um tipo de canibalismo. Isso tudo é intercalado com cenas de gente aleatória sendo atacada, que às vezes são paródias diretas de filmes famosos dos anos 70, tipo a cena dos tomates atacando uma galera nadando, que é filmada igual a cena de Tubarão. Tem até uma trilha parecida, obviamente feita pela piada. E uma curiosidade, o moleque que tá no barco nessa cena é o primeiro papel atuando do Dana Ashbrook, que hoje em dia é mais conhecido por fazer o Bob Briggs no Twin Peaks. E tem também outro tipo de cena, que são as cenas que mostram a reação das pessoas. Tipo a famosa cena de meme, que é um cara falando tomate no meio da biblioteca e todo mundo em volta dele surtando, gritando, correndo. Tem um cara que morre no fundo com um ataque cardíaco. É engraçado, mas tem realmente muita coisa acontecendo nesse filme. Não bastasse isso tudo, no ato final, eles enfiam a trama de um assassino mascarado que tá tentando matar o investigador principal, que acaba tendo umas cenas bem estilo Corra que a polícia vem aí, tipo, os dois carros numa perseguição, os dois carros dão defeito e a perseguição continua, só que em lenta velocidade. No final, esse assassino é o assessor de imprensa do presidente que estava tentando usar o ataque dos tomates para virar o próximo presidente ou alguma baboseira dessas. Não faz muita diferença, esse filme todo é só um monte de coisa aleatória acontecendo e a trama meio que foda-se, né? Inclusive, eu acho que a direção desse filme não faz muito mais ali do que servir pra comédia. O filme todo é focado nesse humor absurdo, mas eu gosto que não é só um besterol, ele tem aquela característica que ele faz todo tipo de piada possível em um tempo muito curto. Ele tem um humor mais besta, ele tem um humor de paródia metalinguístico, e até aquele tipo de humor que é só na fala mesmo, com os personagens fazendo trocadilhos e aliterações e esse tipo de coisa. Acho que tecnicamente o plano que eu mais gosto aqui são os créditos iniciais do filme, que eles colocaram um vidro na frente da câmera e ficaram jogando uns tomates pra dar um efeito deles estourando na nossa cara. Eu acho que é o momento mais criativo do visual do filme inteiro. Como eu disse, o resto do filme aproveita bastante a linguagem audiovisual para fazer um humor metalinguístico. Desde o aviso no começo do filme falando sobre pássaros do Hitchcock, até as propagandas de sofá que eles colocam no meio do filme, e umas coisas mais absurdas, principalmente com a dublagem. Tem uma cena que a personagem fala alguma coisa com o cachorro dela, e o cachorro, fora do enquadramento, responde com uma dublagem muito nada a ver. Eles colocam um cientista japonês no começo, que tudo que ele fala é mal dublado pra cacete, igual era nos filmes da Toho que eram exportados para os Estados Unidos. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que esses filmes de terror dos anos 50, sobre monstros gigantes ou meio ficção científica com alienígenas, boa parte da trama desses filmes é um grupo de militares e cientistas numa sala discutindo o que é a criatura, de onde veio a criatura, como lidar com a criatura. E esse filme faz isso, mas de um jeito que a cena fique visualmente engraçada. E é uma ideia bem simples, eles fazem a cena acontecendo na moral, só que em uma sala ridiculamente pequena, então todo mundo tem que ficar passando por cima da mesa para entrar. É simples, mas funciona, fica engraçado. E também tem umas piadas muito aleatórias, tipo quando o doutor japonês sem querer derruba um quadro de um navio americano dentro de um aquário. E a piada é que a foto do quadro é de um dos navios que foi afundado pelos japoneses em Pearl Harbor. Então é isso, é uma piada visual sobre Pearl Harbor que só acontece. Parte da paródia que esse filme faz com os filmes dos anos 50 também tá na crítica social foda que ele enfia aleatoriamente no meio. Eu até pensei que eles podiam estar fazendo uma crítica séria ali, mas acho que não, acho que isso provavelmente é uma paródia a todos esses filmes de terror atômico dos anos 50. O que eles fazem é que eles comparam os tomates assassinos à bomba nuclear na subtrama da agência de marketing. O cara fala que pra galera esquecer a letalidade dos tomates, é só vender eles como se fosse uma nova fonte de energia. O que eu imagino que seja um comentário a bomba nuclear, energia nuclear, esse tipo de coisa. Claro, eu não acho que o filme leve essa crítica a sério, não tem nada dos tomates que indica que eles sejam uma parte do terror atômico nem nada disso. Eu acho que tá lá só pela paródia mesmo. E claro, por ser um filme dos anos 70, tem aquelas piadas que não envelheceram tão bem assim. Mas na medida do possível, eu acho que elas também não são tão ruins quanto elas podiam ter sido. Claro, quando tu vê um homem negro vestido de Hitler, pode parecer que a piada é só isso e que ela seja de mau gosto. Mas eu acho que eles souberam usar bem o absurdo disso, porque a piada não é só, olha, tem um homem negro vestido de Hitler. A piada é que o outro personagem acha que tá vendo Hitler de verdade quando ele encontra. É um efeito cômico mostrar esse disfarce ridículo que o cara tá usando funcionando com outro personagem. O mesmo acontece com a subtrama da jornalista, que no começo parece que grande parte do humor da trama vai ser o chefe babaca dela pedindo pra ela seduzir os caras pra conseguir informação. Mas a piada não é nem essa só, a piada é que ela é muito ruim de sedução. Quando ela tenta seduzir o cara acha que ela é uma assassina espiã que tá indo atrás dele. Então é aquilo, envelheceu bem? Não tanto, mas não é tão ruim quanto podia ter sido.
Como eu disse, tem muita cena aleatória, tem muito sketch de comédia, tem tipo várias partes do governo, a galera dormindo em reunião, umas coisas bem aleatórias que daria pra eu ficar só listando as sketches aqui, mas eu acho que isso não ia ter graça. E o filme teve um orçamento ridiculamente baixo. Eu acho que em questão de design, de produção e de direção até, o mais impressionante que eles conseguiram fazer foi fechar um estádio pra conseguir fazer a cena final do combate contra os tomates. E claro, tem os tomates assassinos, que ao contrário do que indica o pôster, não tem bocas, nem olhos e nem dentes. Eles são literalmente só tomates mesmo, que estão andando por aí e que vão aumentando de tamanho conforme o filme vai passando. No começo eles usam bastante efeito de tomate mesmo, jogando tomate no carro, esse tipo de coisa, o que também é usado no final, quando a galera tá pisoteando os tomates, o que é um desperdício de comida, diga-se de passagem, né? Mas fazer o quê? Olha o filme. As cenas de morte são ridículas e não mostram nada, óbvio, esse filme é uma comédia pastelão, ele não vai ter um gore pesado. Mas assim, pro que esse filme se propõe a ser, eu acho que esses efeitos de tomate acabam sendo bons. Os tomates gigantes são bem feitos, eles andando por aí são convincentes o suficiente, e eles até metem um ataque em stop motion em uma cena específica que é divertidinho. E como criaturas vilãs do filme, eles não têm tanto desenvolvimento assim. Olha eu de novo reclamando que os alimentos assassinos do filme não têm motivação. Mas eu acho engraçado que eles são inteligentes. Eles fazem alguns ataques calculados e tem até uma cena que eles conversam no próprio idioma. Inclusive, eles têm um efeito sonoro que parece ser só uma pessoa fazendo uns na frente do microfone. É engraçado justamente por ser, tipo, tão obviamente ruim. A grande fraqueza deles aqui é uma música pop ruim que toca em alguns momentos do filme. É um cantor juvenil que canta com um vocal agudo. E curiosidade, quem gravou essa música pro filme, que na época era adolescente, foi o Matt Cameron, que hoje em dia é o baterista do Pearl Jam. É sério isso. E tem uma piada ótima no final do filme, que a maioria dos tomates morre escutando a música, com exceção de um tomate que por algum motivo se preparou com um protetor de ouvido. É um dos momentos mais engraçados, que tem um visual icônico ali. E o jeito que eles matam esse tomate é ainda mais criativo, que o investigador só faz ele ler a partitura da música. E o que eu acho engraçado é que há muita camada nessa piada. Primeiro que você tem um absurdo do tomate com um protetor de ouvido, e aí tem depois ele lendo uma partitura sem nem ter olho, que aliás também não tem ouvido, né, pra usar o protetor, é um tomate. E ele tem conhecimento suficiente de ler partitura. Os Beatles não sabiam ler partitura, mas esse tomate sabia. E o que eu acho mais legal é que o investigador só tava andando com uma partitura da música ali no casaco. Por algum motivo, só tava com ele ali. Esses tomates gigantes são um efeito que funciona pra efeito cômico, mas, de novo, não tem nem cena deles explodindo. Todos eles têm que virar o tamanho normal antes de ser esmagados. Provavelmente porque eles não tinham um orçamento pra isso, né? Porque esses tomates gigantes provavelmente eram todos feitos de espuma ou alguma coisa dessas. O melhor efeito do filme todo é uma queda de helicóptero que acontece no começo do filme, e isso tem um motivo, é porque é uma queda de helicóptero real. Deu ruim com o helicóptero contratado pro filme, ele caiu, acabou que ninguém ficou gravemente ferido, mas isso zoou com o orçamento da produção pro resto do filme. Que já não era tão alto assim, eles tiveram que pagar o helicóptero. Ah, e um detalhe que eu esqueci de mencionar até agora, esse filme também é um musical, porque é claro que ele é. Em momentos aleatórios e pontuais, os personagens entram em uns números de dança e música que não fazem nem sentido com a trama e nem um com o outro, o que inclui a música tema que abre o filme, que é uma mistura dessas músicas épicas de filmes dos anos 50, com um vocal meio ópera cantando sobre tomates assassinos com uma letra absurda. E tem também uma música de encerramento, que claro é um encerramento bem aleatório que não tem preparo nenhum no filme e é feito tudo pela comédia. O investigador e a jornalista, que mal tiveram cenas juntos, declaram o amor um pelo outro em uma ópera mal dublada. Eu acho que essa cena toda é engraçadinha e não faz sentido nenhum, ela foi feita pra não fazer sentido nenhum, mas pra mim não funciona tanto. Porém, a cena que fecha o filme de verdade, eu acho que foi o momento que eu mais ri no filme todo, que depois que eles derrotam os tomates, aparece uma cenoura saindo no chão e falando, galera, nossa vez agora. E isso pra mim foi muito engraçado, eu não tava esperando. O filme das cenouras assassinas, infelizmente ou felizmente, nunca aconteceu, mas teve o retorno dos tomates assassinos e mais 2 continuações, como eu já disse. Eu não assisti ainda, mas muita gente, aparentemente, considera o segundo melhor que esse primeiro, e eu acho que tem potencial, apesar da ideia estúpida da franquia, porque apesar desse primeiro ser engraçadinho, ele sofre bastante com falta de foco. Tem muita piada, umas funcionam e outras não. Mas eu acho que tem que ter uma trama central que amarre tudo,
um personagem com um objetivo. Pousar o avião, isso é um objetivo. Nesse filme é só um monte de gente fazendo coisa o tempo todo sem objetivo nenhum. É tipo, manda um cara investigar, ele vai investigar, mas não tem investigação acontecendo. Ninguém avança em nada o filme todo. O que parece é que esse filme só usou a desculpa, é um filme de comédia absurda, a gente pode fazer qualquer coisa, e começaram a fazer um monte de coisa aleatória sem se preocupar com história, mas ao mesmo tempo isso também tem cara de produção problemática, que eles foram improvisando enquanto eles foram filmando porque é o que eles tinham ali pra fazer, porque como eu disse, eles tinham um orçamento bem baixo. O que é até refletido no elenco desse filme, porque grande parte dos atores foi a primeira e a última vez que eles atuaram. Provavelmente foi gente que eles só arranjaram assim, tipo, às pressas e falaram, cara, faz um papel aí. E o resultado disso tudo é essa trecheira clássica que eu acho que miraram no filme tão ruim que é bom e eles conseguiram mais ou menos. Porque tem momentos aqui que o filme tem seus méritos de técnica e de comédia, mas tem momentos que ele só é ruim mesmo. Então, gente, é isso que é o Ataque dos Tomates Assassinos, e é isso. Até a próxima.